Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus amores! Oi, tudo bom? Como é que estão vocês? Nossa, galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que envolve todos os amigos, todos os parças, enfim, né? Sabe aquela situação, assim, de vivências de grupo? Você já se sentiu, perdendo ou se sentiu injustiçado em vivências de grupo? Tipo, na hora de decidir com a galera onde é que vai ser a balada, ou em qual restaurante que a gente vai comer hoje, como é que vai ser a divisão da conta, né, Cauim? Pra onde é que a gente vai viajar com a galera? Que pizza que eu vou pedir? Que sabor de pizza eu vou pedir? Né? Como não correr o risco de se sentir perdendo ou injustiçado nessas horas em vivência de grupo? Quem nunca passou por isso, Quem né? nunca, né? Mas enfim, como não passar por esse tipo de situação? Como se livrar disso, né? Será que não dá pra ter perrengue nenhum nessa hora? Isso. Né? Então, o tema de hoje é exatamente isso. E ao mesmo tempo é uma resposta, Isso, né? ao O mesmo tema de tempo, hoje. ao mesmo tempo que é o tema, ao mesmo tempo é uma resposta. E o tema é: sinta-se incluído antes de pensar. Sinta-se incluído antes de pensar. Esse assunto surgiu na aula de formação de professores, né? E deram essa sugestão para a gente fazer um podcast sobre isso e a gente achou muito legal. Sinta-se incluído antes de pensar. Vamos lá entender isso. Vamos entender isso. Bora. Olha que curioso. Pensa o seguinte: você sabe o que é um Closynobics? Você sabe o que é um Closynobics? Não sei. Né? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque não tem isso na sua mente, ok? Uhum. Você não sabe o que é um Closynobics porque não tem isso na sua mente. Você nunca ouviu isso antes, não tem isso, não tem registro, ok? Pois é, então entenda o seguinte: um indivíduo também não sabe o que é unidade. Entendeu? Um indivíduo, assim como você não sabe o que é Closynobics, um indivíduo também não sabe o que é unidade. E por isso a unidade para ele não existe. Isso. Por isso, para ele, a unidade não existe. Não tem na mente Sim. a unidade. Igual o Klossinovski. Isso. Sei lá. Entendeu? O indivíduo não sabe o que é unidade, Senão- por isso não tem a unidade na mente dele. Sim. Se ele soubesse da unidade, nunca ele se sentiria um indivíduo, ok? E se, para o indivíduo, a unidade não existe, o amor também não. Sim. Porque o amor é o reconhecimento da unidade. Isso, amor e unidade são a mesma coisa. Você ama tudo o que está em unidade com você. É natural, o amor é natural. É lógico que o amor é natural em você, mas o amor é natural em você porque você é uma unidade com tudo o que existe, né? Só que enquanto a pessoa fica se sentindo um indivíduo, ela não se liga de que isso é assim. Então, se para o indivíduo a unidade não existe, se ele não está se ligando disso, ele também não está se ligando de que o amor existe, porque o amor é o reconhecimento da unidade. E dessa forma, cada um tem que buscar as suas próprias vantagens e se defender das desvantagens. Se cada um é separado, se cada um é um indivíduo, então cada um está por si. Então cada um tem que se cuidar para não ficar em desvantagens, se defender das desvantagens e buscar as suas próprias vantagens, né? Então, para o indivíduo, tudo que não é visto por ele como algo que atenda a ele, só pode ser visto como injusto para ele, lógico. Gente, olha a seriedade do assunto de hoje, ok? Se a pessoa se vê como um indivíduo, ela é um indivíduo separado. Então, tudo que não parte dele, que não atenda a ele, é uma ameaça para ele. Ele vai ver como injusto, porque não tem a unidade na mente do indivíduo. Para o indivíduo, a unidade não existe. E se a unidade não existe, também não existe a plenitude, né? Porque plenitude é também um resultado da unidade. Então é onde o indivíduo sempre vai se ver carente e sempre vai se ver vulnerável a uma perda, a uma Sim. injustiça. Sim, e se não vê a plenitude, o que acontece com o indivíduo? Se ele não está vendo a plenitude porque não está vendo a unidade, ele só pode ver a falta, né? Porque onde não há plenitude, só pode haver falta. Isso, tá entendendo? Nossa, que sacada, caralho. Tá entendendo?
Então, assim, ó, se você se sente injustiçado, se você se sente perdendo em qualquer situação, isso se deve ao fato de que o seu sistema de pensamento está fortemente agarrado a uma ideia de que você e só você pode defender os seus interesses, porque a sua realidade é totalmente separada da realidade de qualquer outra pessoa. Aliás, essa sensação é própria de quem aprendeu a se ver como indivíduo mesmo. Então, E se vendo como indivíduo, só pode ter uma visão individual sobre a vida. E dessa maneira, só pode acreditar que os seus interesses são individuais e que os outros indivíduos têm outros interesses que competem com os seus, inclusive. Então, Né? Cada um tem os seus interesses e esses interesses competem. Então, gente, com essa visão individual, tudo o que a pessoa percebe está condicionado a essa premissa, a esse sistema de pensamento, que busca confirmar o tempo inteiro esse ponto de partida, que é essa base do sistema, esse ponto de partida de todo o processo de percepção. Por isso que essa sensação de competição entre as pessoas é tão latente, né? Sim. Tão forte. Porque assim, tudo que a pessoa percebe, ela percebe a partir dessa base de que ela é um indivíduo e cada um tem os seus interesses separados, entendeu? E tudo que ela percebe parte desse lugar, ok? Então, todo o processo de percepção de todas as ocorrências e de todas as relações fica condicionado a isso, tendo a sensação de que a pessoa tem a sensação de que ela precisa fazer alguma coisa para conseguir se sentir incluído, porque ela naturalmente não está incluída, entendeu? Se cada indivíduo tem um interesse, é lógico que a pessoa nunca vai se sentir incluída. Não, então, ela precisa fazer alguma coisa para se sentir incluída, entendeu? Em qualquer lugar onde ela tenha algum nível de interesse em participar daquilo. Sim, né? Essa sensação ocorre porque ela acredita que se ela não fizer algo, se a pessoa não fizer algo, vai acontecer o que, na sua visão, naturalmente aconteceria, ou seja, serão incluídos os que apresentarem as melhores e mais convidativas, mais convincentes propostas. Isso. Né? Isso. Até Então, nisso tem sim, essa competição. Sim, ela quer se incluir, a pessoa quer se incluir em algum lugar, mas ela tem certeza que se ela não fizer nada, quem vai ser incluído no lugar dela vai ser alguém que apresente uma proposta melhor do que ela. Parece que ela não pode não fazer nada, ela tem que ficar Entendeu? tentando agradar, né? Isso. Então, dessa forma, sendo um indivíduo, ela terá que conquistar essa inclusão, porque essa inclusão não é natural, ela vai ter que conquistar essa inclusão. E como é que ela vai fazer isso? Tentando agradar o grupo onde ela pretende ser incluída. Gente, a gente está falando da visão de um indivíduo, tá? Isso. Ok. Se a visão for individual, vai ser assim. Vai ser assim. Então, se ela pretende se incluir num grupo, ela vai ter que agradar ao grupo onde ela pretende se incluir. E onde ela pode, inclusive, ser substituída por alguém que o grupo considere mais interessante. Né? Ela vai achar que se o grupo considerar alguém mais interessante que ela, vai optar por essa pessoa e vai excluir a ela, entendeu? Por alguma vantagem que o grupo acredite que tenha, incluindo uma outra pessoa que não seja ela. Ou por alguma preferência de alguém que pertence ao grupo, Sim. que tenha um poder de influência sobre o grupo na seletividade de pessoas consideradas mais ou menos interessantes. Isso. Né? Então, tem alguém no grupo que tem uma influência no grupo e essa pessoa tem preferência por alguém. Então, essa pessoa vai convencer o grupo de que a outra pessoa é melhor do que a outra. Então fica assim, e a pessoa, ela não se sente naturalmente incluída, ela fica acreditando que ela depende de coordenar todas essas premissas, tudo que pode acontecer, para que ela consiga se incluir e não deixar que ninguém possa ocupar esse lugar que seria dela, entende? Exatamente. E isso desencadeia processos de disputa Mas é mesmo. lógico. Mas nunca processos de inclusão verdadeira. Não. Pois, assim, para o indivíduo, a inclusão verdadeira não é possível pelo não reconhecimento da unidade. Sim. Que anula totalmente a ideia de individualidade da vida e da existência. O processo de reconhecimento da unidade anula a ideia de individualidade, de que existem vidas separadas ou existências separadas. Sim. Né? Sim. E realmente, se você perceber, se você entender que a vida não tem nada ali separado, que é tudo uma coisa só, que é uma unidade, então qualquer ideia de individualidade desaparece. Ok? Então, para quem se sente um indivíduo, parece que a unidade faz com que ele desapareça, né? Se a pessoa se sente um indivíduo. E, na verdade, ninguém é um indivíduo separado, né? Mas, de qualquer maneira, sendo assim, nós precisamos, então, reverter
totalmente esse sistema de pensamento, se nós quisermos alcançar uma nova visão do que seja se sentir dentro ou se sentir fora de alguma coisa ou de algum grupo, né? E o que seria então essa reversão e como realizá-la? É engraçado que aqui na Coexiste, né, as pessoas se sentem muito incluídas e muito pertencendo. Mas a gente sempre teve isso, assim, ó, a gente sempre falou para todos os alunos: olha, esquece essa história que você precisa agradar alguém, você já é aceito, tá? Considera que você já é aceito, não precisa, tira da frente essa história de que você precisa fazer algo para ser aceito. E isso faz com que o grupo fique com uma sensação muito legal. Sim. Sabe né? por quê? Mas é que a aceitação é assim, Deus já aceitou você. Lógico. Quem sou eu para dizer que não? Deus já aceitou você de qualquer maneira, onde você está, a fase que você está. Independente do que você esteja pensando, Deus já te aceitou e já te recebeu. Então, e isso nunca vai mudar. Então essa tá certo? reversão, ela é possível, a sociedade Sim. pode fazer essa reversão. Como é que a gente realiza essa reversão? Tá, então vamos lá. O primeiro passo é parar para pensar de forma definitivamente realista, que vai determinar duas possibilidades apenas, e duas possibilidades absolutamente opostas. Entenderam? Quando você para pensar de maneira realista, você vai dar de cara com duas possibilidades. Ok? E possibilidades opostas. Tá. Uma delas vai te levar a uma condição de alegria, de confiança, de plenitude. E a outra vai te levar para uma total descrença na possibilidade de ser feliz de verdade. Opa! Entendeu? Por isso, quando Jesus falou assim, não dá para servir a dois senhores. Não dá para você ir para um lado e para o lado oposto ao mesmo tempo, certo? Então, sendo realista, vamos olhar para as coisas... O que é olhar para as coisas de maneira realista, Isso. então? Então, vamos lá. Como é que a vida se fez existir? Vamos olhar para isso. Todos os seres vivos são vivos, eles têm a vida em si mesmo. Como foi que a vida se fez existir? Qual é a verdadeira fonte da vida? Onde está a fonte da vida? Qual é a natureza da fonte da vida? A natureza da fonte da vida que nos fez existir, que nos deu a vida, tem uma natureza. E se essa fonte da nossa existência tem uma natureza que compartilhou conosco a sua própria natureza. Que natureza é essa? Seria a vida que foi compartilhada conosco por essa fonte? Seria a vida uma eterna competição por uma sobrevivência dentro de um cenário com ofertas escassas e muitos riscos de morte por acidente, por predadores naturais ou não, escassez de suprimentos ou inadaptação a um meio hostil. Nossa, eu sempre pensei isso, meu Deus, não, isso não deve ser a vida. A vida não pode ser isso, não é possível que a vida seja isso. A vida não pode ser esse meio dentro do qual vencem os melhores ou os mais fortes, que demonstrem superioridade sobre os outros, de forma a serem mais competitivos no cenário da sobrevivência ou da possibilidade de conquistar adeptos pela sua capacidade de persuasão ou de barganhas vantajosas para quem decidir segui-lo. Pelo amor de Deus. Então, eu sempre decidi ficar fora disso. Ok, gente, a vida não é nada disso. Gente, relaxa, confie em Deus, porque a vida não tem nada a ver com isso. Se a vida fosse assim, né, seria muito ruim, gente. Aí a gente não teria saída mesmo se a vida fosse isso, ok, né? mas, aí gente, dá seus pulos e desculpa aí. Assim, Mas a vida não é assim. Todos aqueles que iluminaram, todos os sábios que alcançaram a sabedoria, que viram a verdade sobre a vida, etc. Vocês percebem que eles sempre foram felizes, que eles estavam sempre de boa? Porque o que eles descobriram, obviamente, não foi isso, né? Ok? Então, a vida não é nada disso, tá? Então, vamos para a segunda hipótese. Essa seria a primeira hipótese, né? Vamos para a segunda hipótese. Essa primeira hipótese é totalmente mentirosa em relação à vida, tá, gente? Esquece isso, Deus não fez as coisas assim, deixa para lá. Isso não é assim, tá bom? Então, a outra forma, a vida é a perfeição da própria existência, cuja fonte perfeita jamais dissociou qualquer aspecto da sua criação. Jamais dissociou, entendeu? Isso. Jamais separou. Essa dissociação não existe. Jamais separou qualquer aspecto da sua criação que, em unidade consigo, em unidade com a própria fonte, representa de forma igualitária a única coisa que pode ser real
e que não tem opostos e não tem concorrentes. É isso mesmo, a porque vida que Deus nos deu, a vida é a própria representatividade de Deus, né? Da Isso. perfeição de Deus. Como é que pode Isso. haver separação em suas criações que representam a perfeição? Nós, que somos a criação de Deus, nós representamos a perfeição da vida que Deus fez. Isso. E da plenitude, da unidade, né? Inclusive, não é uma coisa difícil de entender. Como é que pode haver separação tem numa criação que representa a perfeição, a plenitude e a unidade? Como pode? Então, tem um lugar dentro das pessoas que elas admitem. Assim, quando você fala assim, diante de Deus somos todos iguais. Sim. Né? Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Não... Eu também sou filho de Deus. Isso! Tem essa ideia, sim. Isso. Diante de Deus, Deus não tem preferência na sua filiação. Deus fez todos exatamente igual a Ele e todos são iguais. Então, assim, diante de Deus não há diferenças. Então, sim, isso é uma ideia que tem na mente. Então, isso é a verdade. Isso é verdade. Se isso é verdade, o resto é mentira. Entendeu? Então vamos lá. Ou uma coisa ou outra. Se isso é verdade, então todo esse sistema competitivo não faz nenhum sentido. Se admitirmos essa verdade, que é a verdade mesmo, nós saberemos que se sentir incluído é apenas ser realista. Isso. Então, se nós admitirmos que a realidade é assim, né? A unidade, então se sentir incluído é apenas ser realista. Porque o que Deus criou unido, o que Deus criou unido como um só, o homem não tem a possibilidade de separar. Então você já é incluído em tudo. Isso. Você já está incluído em tudo, porque você é a vida que Deus criou e todos são a mesma vida que Deus criou. Então você está incluído em tudo. Então, qual é a saída para tudo isso? Então vamos lá. Sabe qual é a saída? Fala assim, não pense nada. Para. Não pensa nada. Não pense nada antes de ter a certeza de que tudo está unido por Deus. Entenderam? Assim, parta de uma premissa da certeza de que tudo está unido por Deus. Não pense nada antes de ter a certeza de que tudo está unido por Deus. Isso. Ok? Antes que qualquer um tenha se sentido um indivíduo e acreditado nisso. Olha, não pense em nada antes de ter a certeza de que tudo está unido por Deus. Antes que qualquer um tenha se sentido um indivíduo e acreditado nisso. Tá Sabe, bom? deixe que essa certeza te mostre o quanto isso nunca deixará de ser assim. Deixa que essa certeza te mostre o quanto você está incluído, você é incluído e nunca vai deixar de ser, independente dos sonhos de individualismos que já tivemos um dia. Isso. Foi só por isso que Jesus falou assim, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, a visão justa de Deus sobre a vida. Aí quando você olhar para o cenário, você vai ver que está tudo lá. Aí você não vai sentir falta de nada. Se você buscar primeiro a visão de Deus sobre a vida. Aí quando você olhar para o cenário, você vai ver que tudo está lá, tudo será dado por acréscimo. Por quê? Por que por acréscimo? Porque você já tem tudo. Aí, ali, em todas as cenas, você vai receber tudo o que você precisa para demonstrar que isso já é assim. E olha, gente, eu queria lembrar que nós estamos falando daquele momento de pagar a conta no restaurante. A gente não está falando de nada utópico ou longe. É aquele momento de decidir o sabor da pizza mesmo, entendeu? Porque dessa maneira, o nosso olhar sobre todas as cenas vai passar a conter a absoluta sensação de pertencimento. Todos irão decidir já sabendo que pertencem. É outra sensação e outra visão na hora de decidir qualquer coisa, né? E essa sensação de pertencimento antecede qualquer outro pensamento que apenas abençoa tudo o que vê e que naturalmente sente os reais interesses de qualquer outra pessoa ou os interesses do grupo como não separados dos seus próprios interesses, que são os seus reais interesses. Pois tudo que é real pertence a todos. Você vai começar a entender os interesses de todas as pessoas e os seus próprios e saber quais são os seus reais interesses e os interesses de todos. E as coisas começam a ficar muito leves, muito tranquilas.
sabe? É nesse olhar que reside, que está sempre expresso o mais puro amor. Amor. Olhar para as coisas com amor, decidir as coisas com amor. Esse amor que reconhece a unidade de todos, independente do grau de consciência que cada um tenha de que isso é assim, simplesmente porque Deus fez assim, isso é assim. Mesmo que as pessoas não tenham essa consciência, você pode ter esse olhar e trazer essa paz para esse momento de decisão de grupo. Sim, se a pessoa não está se sentindo incluída no grupo, você sabe que a unidade existe. Então você vai olhar para todas as pessoas sabendo que ela é qualquer pessoa. É o teu irmão que está ali. E ele pertence a essa unidade em Deus. Ok? Ele não é uma pessoa separada de você. Ninguém é separado de você. Então, os interesses de todas as pessoas estão absolutamente unidos aos seus interesses também. E você não vai mais achar que você tem que zelar pelos seus interesses, ou que você vai sair perdendo alguma coisa, ou que você vai ser prejudicado, ou que você vai sair perdendo, sei lá, qualquer coisa relativa aos seus pequenos interesses. Não, isso vai sair da mente e você vai se sentir sempre atendido. Sempre, afinal você está olhando para o real interesse de todos, que é também o seu. Então, portanto, a sensação de pertencimento pertence a tudo o que Deus criou. A sensação de pertencimento pertence a tudo o que Deus criou. E o que Deus não criou simplesmente não existe. Então, tudo que existe, a vida que está em todas as pessoas existe e é real, a vida é real. E tudo o que é real foi criado por Deus, e tudo o que Deus criou tem o pertencimento em sua própria natureza, ok? O pertencimento pertence a tudo o que Deus criou, ok? Então, sinta-se incluído na criação una de Deus. Então sinta-se incluído, ponto. Isso, antes de pensar qualquer coisa, pense em Deus. Você vai ver que Deus não vê nenhuma diferença e nenhuma separação. Todos estão incluídos na filiação de Deus. Todos estão incluídos em Deus. Então, sinta-se incluído na criação una de Deus e deixe que essa unidade seja vista pelos seus olhos, que essa unidade seja vista pela sua mente, que essa unidade seja vista pelo seu coração. O seu coração que, com essa certeza em si, essa certeza na mente, essa certeza no coração, jamais duvidará do absoluto pertencimento de tudo o que existe. Ok? Essa ideia, essa sensação de pertencimento acompanhará você em todas as cenas. E lá estará Deus com você. Amém. Tá bom? Então, é isso. Amém. Amém. Então, usufruam da sensação de pertencimento que é sua por direito. Isso. Ok? Deus te deu isso, Deus deu a todos. Então, sinta-se pertencendo a tudo o que Deus criou e veja que todos pertencem ao que Deus criou. A filiação é uma unidade. Todos estão lá. E Deus está com todos no seu coração. Sim, isso é muito dia a dia. Coloque isso no seu dia a dia. Tá bom? Sinta-se, então, amado. É isso. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Boa semana. De muito pertencimento e inclusão. Um beijo no coração.